PET nasceu a partir de uma ideia de Asher, a gente conversou, né? Porque surgiu o edital e aí a gente conversou para criar, porque a gente queria fazer um trabalho nas escolas e a gente não conseguia muitas bolsas pelo permanecer. Então, como tinha a possibilidade de ter 12 bolsistas trabalhando em escolas, a gente criou, que a princípio ele era assim, para a gente trabalhar nas escolas públicas e só pegar alunos carentes, né? Que aí o que ia acontecer? Os alunos viriam para participar do PET e iriam levar para as escolas, para as comunidades onde eles viviam, a importância de estudar na universidade. E que era a resposta que eles davam à sociedade do que eles aprendiam aqui. Então a gente começou nesse estilo, tinha 2 tipos de PET, que é o que tem hoje, e tinha um que era só assim, para trabalhar mais com escolas. E aí a gente ia começar, a escrever o projeto eu e Asha, só que na hora de escolher para ser tutor, ele já tinha uma bolsa de 100, porque ele não podia ficar com 2. E aí eu também não podia ser tutora, porque eu não era doutora, nem professora daqui oficialmente. Aí foi na hora que o professor Luciano passou no concurso, a Asha convidou ele a ser o tutor, né? Mas como ele tinha muitas outras atividades, eu fiquei na frente com os meninos, junto com os do Água Pura, que totalizava 22 alunos, 12 do PET e 10 meus. E a gente trabalhava todo mundo junto. Então, o professor Luciano participava das reuniões, a Asha às vezes participava, e a gente foi desenvolvendo as atividades junto com o PET, né? A gente botava o pessoal para fazer trabalhos do Água Pura junto. Então, a gente ia nas escolas fazer isso. Tinha também uma pedagoga, né? Que era a Alzira. Ela também fazia... A gente tinha um trabalho nas escolas do estado junto com a Secretaria de Educação, e aí a gente fazia várias atividades, certo? E aí depois vocês me perguntam quais as dificuldades, né, encontradas. Na época, a dificuldade era quando a gente ia fazer a seleção, porque os meninos de colégio público, muitos não vinham para a seleção e muitos ficavam tímidos e aí não passavam na seleção. Aí a gente começou a pegar os meninos de escolas particulares, que não era o nosso objetivo, mas a gente teve que fazer isso. E também assim, quando o aluno começava a se engajar, ele saía. Aí a gente tinha que fazer outra seleção, aí tinha que ser por edital, e isso demorava muito. Então a dificuldade maior que a gente teve foi essa, e também das escolas aceitarem a gente ir para lá. A demora também do dinheiro sair, porque aí a gente não podia pegar uma van e levar todo mundo, entendeu? Então, de desenvolver as atividades, a maior dificuldade era quando o dinheiro saía. E aí todo mês a gente tinha que dar o ok, que o aluno estava vindo, que eu acho que até hoje é assim, né? E aí eu fiquei engajada com vocês, mesmo sem ser oficialmente a tutora, mas eu sempre tive junto com vocês. A gente realizando as tarefas juntas, entendeu? Quando a gente fazia uma capacitação, convidava o PET. Quando o PET fazia uma capacitação, ele convidava o Água Pura. E aí foi assim até 2014, quando a professora Viviana assumiu. E aí eu passei ela disse que não precisava mais que eu ficasse tão junto, né? E aí eu passei a ficar só com o pessoal do Água Pura, mas sempre dando apoio que vocês precisassem. Há 15 anos, uma semente foi plantada. Uma ideia que une ensino, pesquisa e extensão, a fim de aprimorar a qualidade acadêmica, ética e cidadã de seus membros. Uma busca por formação, que fosse além da sala de aula. Destas ideias, um grupo floresceu, enraizado no anseio de aprimorar. Esta é a história de um grupo que aprendeu fazendo, que transformou a universidade e, ao mesmo tempo, foi transformada por ela. Esta é a trajetória do PET Engenharia Sanitária e Ambiental. Olá, meu nome é Luciano Queiroz, eu fui o primeiro tutor do PET Engenharia Sanitária e Ambiental. Esse grupo ele foi criado a partir da publicação de um edital do Ministério da Educação, especificamente da Secretaria de Educação Superior e da SECAG, que é a Secretaria de Educação Continuada
promoção da diversidade, e ele previa a aplicação de propostas para a constituição de mais 150 grupos PET, conexão de saberes, em instituições de ensino superior brasileiras. Então, 4 pessoas se envolveram na proposta oriunda do Departamento de Engenharia Ambiental. No caso, foi o professor Asher Kipperstock, uma pedagoga chamada Alzira Mota, Maria do Socorro e eu. E a nossa proposta previa a criação de um grupo PET, que nós denominamos inicialmente de Observatório para o Uso Racional da Água em Comunidade de Interesse Social. Esse é o nome inicial do PET. Depois ele se tornou um PET de Engenharia Sanitária e Ambiental por enquadramento da Prograde, da UFBA. Todos os programas são supervisionados pela Pró-Reitoria de Graduação, e se minha memória não me trai, lá por volta de 2012, 2013, houve um reenquadramento, e então saiu-se da condição de PET Conexão de Saberes para um PET vinculado ao curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, hoje, atualmente, desde então, denominado PET ESA. Vale destacar que o grupo, logo no seu início, já com 2 ou 3 anos de criação, essa proposta ela foi, por conta das ações que o grupo promovia, nós fomos premiados pela Agência Nacional de Águas no ano de 2011, nós concorremos ao prêmio e ficamos no 2º lugar na categoria Iniciativas de Ensino para a promoção do uso racional da água, iniciativas que despertavam para a questão dos recursos hídricos. E eu acho que o grande desafio que o programa sempre enfrentou é a compreensão de que ele é um programa, basicamente, que é um laboratório de práticas de ensino-aprendizagem. E essas práticas, elas são práticas oriundas, propostas em caráter bastante democrático dos estudantes para o tutor, até que se estabeleça um pacto em torno de 12 atividades anuais, para que se pratique essa nova forma de ensino-aprendizagem que deve agregar ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que no início foi difícil compreender um pouco isso. Posteriormente, a gente foi amadurecendo e promovendo isso com essas técnicas, e aí eu destaco muito o papel dessa pedagoga, Alzira. Ela foi fundamental no início do programa para que a gente pudesse estabelecer esse caminho. Então, eu desejo vida longa ao PET, muito sucesso. É um programa muito importante e relevante para o fortalecimento do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola Politécnica. E um abraço forte aí para quem está celebrando. Eu não posso estar presente, estou afastado para uma atividade no exterior. Desejo, então, tudo de bom aos alunos, ao tutor, o professor Francisco Ramon. Muito sucesso. Muito obrigado. Como foi gerir um grupo tão complexo quanto o PET ESA? Uma experiência incrível, um aprendizado. E assim, é uma oportunidade para um professor de exercer na plenitude todas as características, as atividades de uma docência, e o retorno, a resposta que os alunos dão, que muitas vezes te deixam assim muito surpreendida mesmo com a força de vontade, a capacidade deles próprios gerirem, os seus interesses, seus conflitos. E na verdade, ser tutor de um grupo PET é algo que é acompanhar, é orientar, mas deixar que as tomadas de decisão, que o aprendizado ocorra na vivência, na prática das atividades. Então, é um desafio muito prazeroso, uma grande oportunidade para que o docente exerça a sua atividade fim, que é ensinar. Quais foram os atos mais marcantes desse período? Nossa!
Olha, tiveram vários atos, né? Eu acho que as atividades que foram realizadas, muitas me marcaram. Mas uma atividade que nós fizemos foi feita em Itaparica, uma ação numa escola estadual, de uma ex-aluna petiana, e criou essa oportunidade da gente desenvolver uma atividade que se iniciou como uma feira de ciência, né, para que a gente se aproximasse dos estudantes e da escola, e depois o grupo foi para a sala de aula. E durante, acho que uns 2 meses, passou conhecimentos sobre a questão do saneamento, dos problemas, da falta do saneamento. E no final, foi feita uma atividade pelos próprios alunos da escola. E se criou um ambiente assim, muito favorável, porque foram chamadas autoridades da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, o corpo, né, de professores da escola e os estudantes. Me emocionou, porque assim, você chegar na ponta, né, do aluno que faz um depoimento, por exemplo, assim, professor, eu não sabia o que era universidade. Agora eu sei que eu posso entrar na universidade. Então, assim, é muito bonito. E quem conseguiu esse resultado foram os alunos, os petianos, né, que se dedicaram, que enfrentaram desafios, que viajaram para Itaparica, que se prepararam, né, prepararam as aulas, as atividades, as dinâmicas, né, para poder envolver os alunos, e a resposta dos nossos estudantes, que fizeram depoimentos, gravações de problemas reais que eles enfrentavam na sua vida cotidiana na ilha, né, relacionado à falta de saneamento. Então, foi um material muito, muito rico, né, e tanto em termos de aprendizado como de desempenho da atividade, né. É o que a gente espera, né? E como um resultado positivo das ações que a gente desenvolve. Então, eu acho que essa me marcou muito porque a gente, enquanto universidade, fica direcionado realmente para a formação dos alunos em nível de 3º grau, mas essa conexão de você voltar à sua escola de origem, de você repassar esse conhecimento, de você motivar e mostrar que todos são capazes de chegar numa universidade, foi muito, muito gratificante para mim. A horizontalidade é um conceito primordial à estrutura do grupo, garantindo a igualdade entre todos os seus membros e proporcionando experiências enriquecedoras aos professores e estudantes, no âmbito acadêmico, profissional e pessoal. O PET não é centrado em uma única figura, ele percorre por tutores e os estudantes que já passaram pela equipe. Seus impactos foram inúmeros e ele se enraiza em cada petiano. O passado e presente do PETIESA se interligam profundamente. Cada um dos 13 membros retificam sua rigidez perante o tempo, que se renova de fase em fase. Como em uma árvore, seus ramos desprendidos ou que haverão de se desprender marcam as memórias de quem já passou e criam brotos para as possibilidades adiante de seus participantes. Premiações, congressos, seminários, viagens. O PETIESA se dividiu em diferentes cursos para contemplar essa concepção fundamental de conectar ensino, pesquisa e extensão. Já nos primeiros anos, o grupo consolidou seu nome como um dos mais promissores na produção de ciência e na integração entre a universidade e a comunidade externa. No entanto, a jornada do PET não para por aí, e seus desafios também não. Eu entrei no grupo PET no final do ano de 2020, e naquele ano a gente já estava, sob a pandemia da Covid-19, acho que desde março que as atividades tinham sido suspensas no caráter presencial. Então, 2020 foi um ano assim bem conturbado e de adaptação e de incerteza, né? Então, a boa parte do ano, a professora Viviana estava na tutoria e eu cheguei no final do ano já trabalhando ali no fechamento dos relatórios, já pensando no planejamento, né, na prestação de contas. Quem está no grupo PET sabe que final de ano tem um acúmulo muito grande assim, de trabalho, né? Mas ao mesmo tempo que veio esse desafio, inclusive de conhecer os petianos, né? Porque
Eu estava há menos de 2 anos na UFBA, muitos eu ainda não conhecia, né? Não tinha visto ainda pelos corredores da Poli, mas esses desafios, né, vieram também com muitas oportunidades e muita empatia pelo grupo. Então hoje eu vejo que esse período, né, do PET, durante a pandemia, foi um período de muito acolhimento, foi um período que eu acho que o PET serviu como válvula de escape, né, para muitas pessoas, porque além das questões técnicas, né, das atividades de ensino, pesquisa e extensão, muitas vezes a gente utilizava os espaços de conversa para escutar, para acolher, né, para pegar na mão do outro mesmo, né, ainda que à distância, no sentido da gente ser mais humano. Então, estar à frente do grupo nesse período foi essa oportunidade, né, de aprender bastante com os petianos também, né? A gente começou a pensar em atividades remotas, mas ao mesmo tempo com possibilidades que elas fossem presenciais, caso a pandemia terminasse e a gente pudesse de fato ir a campo. Mas a gente pensou em muitas atividades para dar maior alcance ao PET, né? Então, trabalhando com ferramentas remotas, né, a dimensão da internet, então pensamos em podcasts, em gerar conteúdo para sites, para Drive, né, entre outros pontos. E os desafios foram vários, né, que a gente teve que enfrentar, né, além das incertezas, além das questões de saúde, questões também de ordem política, questões também de ordem econômica. Por vezes as bolsas chegavam atrasadas, problemas quanto ao custeio. Então a gente precisava estar muito junto enquanto grupo, né, para conseguir lidar com algumas adversidades desse tipo. E aí eu lembro que quando as atividades presenciais voltaram, né, a gente marcou o nosso primeiro encontro. Foi muito engraçado, assim, né, porque a gente não se conhecia, né. Dito isso, né, o PET ensinou muito durante esse período, ensinou muito em questão, assim, de escuta, em questão de trabalho em conjunto, me ensinou muito em relação a questões de extensão, em questões também de orientação, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com um grupo maior, um grupo mais diverso, acaba que as diferenças, né, elas se agregam, né? Elas somam para um aprendizado nosso, elas somam na parte pessoal nossa, na parte profissional nossa. Então, eu estou hoje, né, em outra universidade. Chegando aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi saber sobre os grupos PET, né, que aqui existem. Então, sempre que possível, eu tento participar de alguma atividade também, visto, né, essa admiração que eu tenho pelo formato do programa, né, e como ele funciona, o propósito, né, e como o grupo consegue ter algum tipo de liberdade, né, que às vezes dentro da universidade a gente tem pontos muito engessados, né, mas como o grupo tem essa liberdade de trabalhar assim de forma um pouco diferente, né, de outras instâncias que a gente tem, né? Então eu acho que enquanto professor, enquanto pessoa, eu acho que o PET contribuiu muito, muito mesmo com o meu desenvolvimento, com o profissional que eu sou hoje, com a pessoa que eu sou hoje também. Então eu sou muito grato, né, e petiano para sempre, né? Estou aqui com a camisa, mas é isso. Um abraço a todos, saudade de todo mundo aí, né? Logo a gente se encontra. O PET representou para mim pertencimento e colaboração. Foi um espaço onde eu pude vivenciar experiências na área de formação, me conectar com o curso e com pessoas de diferentes trajetórias. Trabalhar em equipe, dentro de um grupo tão diverso, me ensinou a ouvir, dialogar e criar em conjunto, unificando cada ideia e cada opinião. Sempre com muito cuidado com que todas elas fossem avaliadas, discutidas, ouvidas, né, antes de tomar qualquer decisão. A nossa convivência no grupo trouxe muitos aprendizados e muitos desafios, mas também reforçou que o PET era um lugar seguro para opinar, idealizar, experimentar e pôr em prática aquilo que entendemos como possível, como transformador e principalmente como oportunidade de crescimento.
E assim, foi uma experiência bem enriquecedora para mim, porque a gente discutia vários temas, a gente fazia artigos, a gente assistia documentários, depois ia para as reuniões discutir com o nosso tutor, na época era o professor Fábio. Enfim, cada um dava a sua opinião e eu acredito que foi bem construtivo para todo mundo. O PETESA, ele representa para mim um passo importante na minha jornada acadêmica. Olá, meu nome é Namara Oliveira. Olá, meu nome é Girlane Souza. Fizemos parte do PET entre 2021 a 2024. O PET representou um lugar de transformação profunda, tanto acadêmica quanto profissional. No PETESA, eu aprendi a escrever, a falar em público e a desenvolver habilidades diversas. O PETESA foi mais do que um programa. Foi um lar no meio do caos, um local de crescimento. Cada risada, cada pessoa e cada desafio contribuíram para formar a Ana Mari que eu sou hoje. O PETESA representa para mim uma oportunidade de crescimento profissional em todos os âmbitos. Quando eu entrei no PET, eu não tinha nenhuma base, então o PET foi essa base para mim. Que base incrível eu tive. Contei com petianos, com que eu fiz a troca de conhecimento, com um tutor também que desenvolveu minha oratória, a minha escrita. Então hoje, como mestranda, eu consigo perceber a importância que o PET tem na minha vida. Então toda a semente, tudo que eu sei hoje, eu desenvolvi lá nesse período de 3 anos que eu estive no PET. Além disso, também eu tive uma rede de apoio que foi muito importante. Quando eu falo rede de apoio, eu tô falando de pessoas incríveis durante todo esse momento e que foram muito importantes, porque a gente compartilhava desafios, angústias e todo mundo se ajudava. Então esse espaço acolhedor, foi muito importante durante todo esse processo. Então falar um pouco da minha experiência, definir o PET é algo muito difícil, porque são muitas coisas, são muitas experiências. Então se fosse para falar um pouco, o que definiria o PET seria um espaço de muito amor e minha eterna também gratidão. O PETESA, ele abriu portas para mim dentro da universidade. Então foi ele que me ensinou muitas coisas. E eu acho que o principal foi com que eu gosto de trabalhar dentro da engenharia, que é com pessoas, Então hoje o que eu faço no meu trabalho, no meu estágio, tem a ver com o que eu aprendi no PETESA, e o que eu penso em fazer futuramente da engenharia é o que eu aprendi dentro do PET. Foi muito importante para mim. Eu acho que o pouquinho que eu fiz dentro do PET ajudou o PET a ser o que ele é hoje. E acho que isso é uma regra geral, Porque o PET é formado por pessoas, é um grupo enorme. Então, o pouquinho que cada pessoa fez, de 15 anos atrás, de 5 anos atrás, o pessoal que entrou comigo, participou comigo, e o pessoal que está agora, ajuda a construir um PET melhor, um PET mais inclusivo, um PET mais... enfim. E aí eu acho que é isso. Um pouquinho que eu fiz, um pouquinho que cada pessoa fez, torna o PET o que ele é hoje. Olá pessoal, me chamo Luísa, fui do PET em 2018 e atualmente eu trabalho no IBAMA. Então, o PET ele impactou minha vida profissionalmente e academicamente no sentido que eu entendi qual era o papel da universidade, que são os 3 pilares: pesquisa, ensino e extensão. E lá no PET eu pude exercitar esses 3 pilares de forma contínua nas atividades, tanto transversalmente quanto individualmente, esses 3 pilares. Eu entendi também no PET quais eram os caminhos para a engenharia sanitária e ambiental, os caminhos que eu poderia traçar. E isso me auxiliou dentro da academia a entender meu papel como engenheira sanitarista e traçar os meus caminhos. Foi muito importante para mim, enquanto estudante, enquanto futura engenheira, poder trabalhar nas atividades do PET, principalmente na parte de mídias sociais, a elaboração de artigos, e nas partes de ensino, principalmente nas atividades que a gente fez em Itaparica, para entender como era a dinâmica de ensino, pesquisa e extensão. Então foi importante para exercitar esses 3 pilares. E eu sinto que eu pude contribuir com o PET, com a minha criatividade, e poder trabalhar também com várias pessoas. Isso é muito importante, é uma habilidade que a gente tem que ter no nosso futuro profissional. Então, o PET nos possibilitou isso. É isso.
e desejo a todos um feliz 15 anos do PET. Do PETIESA, eu me chamo Maria Alice, sou graduanda de Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFBA e fiz parte do grupo PETIESA entre os anos de 2020 e 2021. Bom, o que eu mais sinto saudade do PET é da multidisciplinaridade que o PET pode oferecer, então de ver um pouco da parte de sanitária, um pouco da parte de ambiental, tudo isso dentro de projetos que de fato impactam o local em que a gente está inserido. Eu sinto muita saudade da atividade que eu era liderança, que era atividade de mídias sociais. Então eu passava horas me debruçando sobre um tema para trazer para as pessoas que acompanham a gente pela rede social. E hoje eu sou uma dessas pessoas que acompanham o PETIESA pela rede social e fico maravilhada de vocês estarem dando continuidade a essa atividade de uma maneira tão legal. Sinto muita falta também das reuniões que a gente tinha, sempre discutindo quais eram os próximos passos das atividades que a gente fazia, quais eram os próximos impactos que a gente queria alcançar, quais eram as nossas próximas metas. Então, sinto muita falta desses contatos também. Bom, o que o PETIESA representa para mim? Eu acho que o PETIESA foi uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal, profissional. Eu acho que eu, enquanto tutor, ter que orientar, né, gerir um grupo de 12 bolsistas com atividade de ensino, pesquisa e extensão, faz com que a gente tenha, né, uma mobilidade, um conhecimento da universidade, do próprio curso, das possibilidades em termos de desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão. E isso faz com que a gente se torne, né, cada vez mais capacitados, cada vez mais engajados na melhoria do curso, na melhoria das atividades profissionais, e isso é muito gratificante, né? O PETIESA é uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional para cada um que passa pelo PET. Ao longo desses 15 anos, o PETIESA ainda se debruça sobre o mesmo leito, firmado pelos mesmos ideias de ensino, pesquisa e extensão. Porém, correm em seus caminhos diferentes águas. Como disse Heráclito, nenhum homem pode banhar-se 2 vezes pelo mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Assim é o PET. As atividades podem se repetir no mesmo espaço, mas cada encontro, cada projeto, cada geração carrega rostos novos, sonhos diferentes e transformações únicas. O programa permanece, mas as pessoas que por eles passam nunca são as mesmas, e é nesse fluxo contínuo de renovação que reside sua verdadeira essência e força eterna. Professor, quais são as perspectivas futuras para o PET? Bom, o futuro do PET, acredito que vai ser um futuro brilhante. A gente tem trabalhado, né, ao longo desses 15 anos com vários tutores, vários bolsistas passaram pelo grupo, e acredito que a estrutura do PET está sendo melhorada, né, está se criando uma estrutura de que cada vez mais a gente possa fornecer ações, né, práticas de qualidade em termos de melhorar o ensino, pesquisa e extensão. E isso vai fazer com que tenha retornos, né, positivos tanto para os integrantes do grupo nas suas diversas mudanças ao longo dos anos, mas que a gente consiga de fato melhorar o curso, né, divulgar o curso, e a gente promova profissionais cada vez mais capacitados.